Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que a semana de todos tenha iniciado da melhor forma, de forma positiva. Eu sou o Jailson, eu sou trabalhador aqui da Fraternidade e vou fazer a reflexão de hoje. A reflexão de hoje ela é bem voltada justamente a essa atividade aqui, que é dos vídeos aqui da terça-feira. Como quem está assistindo aqui, provavelmente buscou o auxílio aqui da Fraternidade e hoje está assistindo ao vídeo e por conta de uma atividade, uma aplicação, ou de uma atividade aqui de auxílio, de busca de ajuda, que foi iniciada quando vieram aqui na casa, para buscar esse auxílio. Então, o capítulo que eu quero falar hoje, ele está lá no capítulo 25 do Evangelho, que é o capítulo Buscai e Achareis. Então, todos nós, quando a gente busca uma ajuda, direcionar aqui justamente para a casa espírita, quando a gente busca uma ajuda, é porque a gente não está bem, E aí, o primeiro passo, é sempre a busca da ajuda, Lá no Evangelho, ele fala o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então, não importa quem busque essa ajuda, o primeiro passo justamente é o buscar. A gente não pode esperar que alguém nos auxilie, ou que a espiritualidade nos ajude, ou que a casa espírita nos ajude, se a gente ficar em casa e a gente não trazer o nosso problema, a nossa dificuldade para as pessoas que possam nos auxiliar. Ninguém atende a porta se a campainha não tocar. Então a ideia é justamente que o processo de melhoria, de auxílio, de ajuda, ele começa com a busca da ajuda. Então o primeiro passo é isso, é a gente buscar o auxílio, buscar a ajuda. E aí, a gente vem aqui a casa, a gente pede ajuda e a gente é feita orientação, é feita a conversa fraterna, é feito às vezes uma aplicação, uma irradiação e é orientado a gente acompanhar essa terça-feira em casa, esse vídeo do canal, para que a gente tenha esse momento de reflexão, esse momento ali de concentração. Mas por que é tão importante esse momento de concentração? Ele é importante porque de nada adianta a gente ir buscar ajuda também e a gente não estar apto a receber essa ajuda, a gente não estar apto a que a espiritualidade possa se aproximar da gente e nos ajudar. Eu lembro que quando eu ia bem pequenininho lá no Operários, tem uma plaquinha lá, um desenho bem antigo da aplicação do passe. Aí tem a pessoa com a concentração, recebendo o passe, e a energia fluindo através do corpo. E tem uma outra imagem que a pessoa tensa ali, sem estar aberto, sem estar, talvez por falta de fé, talvez por falta de concentração, da energia do passe, da irradiação ali, o magnetismo batendo e voltando. Ou seja, ela não estava recebendo aquela energia. Por que isso aí acontece? Porque, como eu disse, talvez por falta de fé, talvez pela pessoa não estar concentrada, pela pessoa não estar suscetível a receber essa ajuda. Então, o objetivo dessa atividade aqui é justamente esse momento de reflexão, para que a espiritualidade possa encontrar meios para se aproximar da gente e nos ajudar. Porque
da mesma forma que o obsessor ele precisa da energia, né, da nossa energia e da nossa vibração, ela estar mais baixa, né, da nossa vibração estar mais voltada à materialidade, da nossa vibração estar mais voltada às nossas coisas, nosso egoísmo, nosso orgulho, ele consegue se aproximar, né? A espiritualidade que quer nos ajudar, ela precisa que a gente esteja numa vibração melhor, uma vibração dessa busca de auxílio, numa vibração onde eles possam se aproximar de nós e nos auxiliar realmente, nos ajudar, né? E aí, por que os espíritos ajudam, né? Porque a espiritualidade é obra de Deus, né? Todos nós somos obras de Deus. E a espiritualidade aqui é como se fossem agentes da vontade de Deus, né? E eles aplicam a sua vontade. E no momento que a gente pede ajuda, né, Deus não nos nega ajuda, né? Ele não, né? Ele, né, esse ser, essa inteligência, né, que a gente não sabe o que é exatamente, mas a gente sabe que ele é um pai amoroso de amor e bondade. E aí ele não vira as costas, né, para o seu filho. Ele sempre tem os agentes para colocar a sua vontade em prática, né? E como a gente fala, né, de pai amoroso, né, tem a segunda parte aqui do Evangelho que fala o seguinte: também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedem. Então, se a gente pede ajuda a Deus, se a gente pede ajuda à espiritualidade, se a gente pede ajuda à casa espírita, todos esses, né, os trabalhadores da casa, os trabalhadores espirituais da casa, eles são os agentes do auxílio de Deus, da ajuda que a gente pediu a Deus. Porque, como aqui o Evangelho traz, Deus, né, o pai não dá pedra ao filho que pede pão. Se a gente está pedindo auxílio ao nosso pai, ele nos dará esse auxílio, ele nos dará essa ajuda. Desculpa. Então, dando continuidade. E aí, a gente precisa dar as condições necessárias para essa ajuda. Então, primeiro passo, buscar ajuda. Segundo passo, dar condições para que essa ajuda chegue. Só que aí essa ajuda, ela não é uma ajuda do sentido de que vou ficar lá sentado assistindo ali 20 minutos da palestra, aí acabou e eu vou, né, pirar a cabeçana, né? Então, de nada adianta eu ficar 20 minutos aqui e depois sair e voltar a fazer tudo que eu fazia, né? Tudo de errado que eu fazia. A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa estar aberto a receber essa ajuda, só que a gente precisa também de um agente de mudança. A gente precisa buscar se melhorar, né? E aí, essa busca de melhoria, né, ela é de ação, ela não é de submissão. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa trabalhar realmente, né, para que a gente possa se melhorar. E quando a gente fala de trabalhar, a gente fala lá da lei do progresso mesmo, da lei do trabalho. Né? Lá na infância da humanidade, para a gente passar, né, para a gente sair, né, do mundo, quando a gente sai do mundo primitivo, né, entra no mundo de provas e expiações, né, somos o primeiro traço de humanidade. Ali a inteligência, né, o desenvolvimento intelectual, o trabalho realmente, ele era muito mais voltado a nossa sobrevivência, né? E a alimentação, a busca da alimentação, a busca de sobreviver aos agentes naturais, né, que existiam, frio, né, e os próprios predadores, né, os animais. Então ali a nossa inteligência era voltada realmente para a ideia da sobrevivência. Hoje, né, a gente já está num mundo mais evoluído intelectualmente,
né? E um pouco mais evoluído também moralmente, mas a nossa busca aqui ela é um pouco diferente, né? A gente tenta buscar agora, né, o período que a gente está, um período de evolução tecnológica, né, um período muito grande de evolução intelectual aí por conta das tecnologias, e a gente volta a nossa inteligência para o melhoramento da humanidade. Então a gente pode ver que a gente tem dentro do nosso coração, né, do nosso inconsciente, né, a gente tem dentro de nós, de alguma forma, uma força que nos compele, né, ela sempre nos leva a melhorar, a buscar evoluir. Né? Por isso que a humanidade ela evolui, ela muda constantemente, é assim que a sociedade ela muda tanto. Né? É diferente do nosso João de Barro, né? Que ele faz a casinha de barro e deixa a, a sua cria ali dentro, né? E tal, os cuidados ali, do mesmo jeito que ele fazia há 2000 anos atrás. É a mesma casinha, mesmo estilo, mesmo esquema. Né? E ele não evolui, né? A gente não vê as casinhas de barro diferentes, né? A gente não vê elas sendo feitas de tijolos, né? A ideia é que eles continuam com a mesma ideia, eles não têm essa necessidade, esse ímpeto da mudança, da evolução. E o ser humano ele tem. Né? Ele tem e é constante, porque a gente tende à perfeição, a gente tende a se melhorar. Né? A própria lei da reencarnação ela é para que a gente evolua, que a gente melhore, que a gente venha, né, em vidas sucessivas e a gente busque melhorar. Né? E a nossa, cada nova existência, a gente não apaga o nosso aprendizado. E isso é o mais importante. A gente não apaga o nosso aprendizado intelectual e nem o nosso aprendizado moral. Então, cada vida que eu passo é uma vida onde eu aprendi mais. Né? Então, eu vou aprender mais nessa vida e na próxima eu vou aprender mais, sem esquecer de tudo que eu vivi. É assim que a nossa sociedade evolui. Né? Só que aí, para que a gente possa evoluir como ser humano, né, individual, a sociedade ela vai evoluindo, né, porque a gente evolui dessa forma, mas eu não posso simplesmente, se eu preciso melhorar, se eu preciso, né, que a espiritualidade me ajude a melhorar e passar, né, pelos meus problemas e tudo mais, eu não posso simplesmente sentar e ficar esperando, porque não é assim que a humanidade evolui. Né? A humanidade, a tecnologia, a gente não evolui, né? A gente não saiu lá do povo bárbaro, a gente não inventou o fogo, inventou a roda sentado e esperando. A gente trabalhou para isso, né? A gente buscou isso, a gente buscou melhorar. Então, o nosso objetivo realmente ele é essa busca da melhoria. E como a gente tem, né, no Evangelho, buscar e achareis. Né? Então, se a gente busca melhorar, a gente vai achar essa melhoria. Né? E a espiritualidade é o agente que nos auxilia. Então, para que a gente saísse, então, lá do nosso mundo primitivo, lá bárbaro, né? O nosso mundo bárbaro, no mundo de provas e expiações já, para que a gente chegasse ao nosso mundo material hoje, teve muito trabalho e muita evolução. E a gente precisa trabalhar mais ainda agora, né, para que a gente saia desse mundo que é material para que vá para um mundo que ela é mais voltada para a moral. Né? A gente saiu de uma civilização bárbara, estamos passando por uma civilização material e a gente precisa chegar para uma civilização moral. Né, para que a gente chegue a uma civilização melhor. E para que a gente chegue lá, a gente precisa trabalhar para isso. Né? Então, precisamos... o que é o trabalho? Né? A lei de trabalho é uma lei natural. Né? É a busca de se melhorar. Então, assim, quando a gente fala de trabalho, não é só o emprego. Né? Eu não preciso ter 3 empregos. Não preciso ter 2 empregos. Eu preciso ter um, é bom ter um, né? Porque o trabalho, um emprego, né?
que eu aplico, né, como um trabalho, ele me auxilia, né, a viver a minha vida aqui na Terra, dar o conforto para minha família, né, o mínimo de conforto que eu preciso para viver e tudo mais. Agora, eu não preciso exatamente ter, né, 3 empregos para dizer que eu estou trabalhando, né? Trabalho é qualquer atividade que seja útil ao homem, que te melhore intelectualmente, que te melhore moralmente, né? Então, qualquer atividade que a gente melhore, vou fazer uma atividade voluntária, né? Eu vou auxiliar o meu filho na tarefa, eu vou ler um livro, né? Eu vou tentar me melhorar de alguma forma. Tudo isso é dentro da lei do trabalho, né? E tem muita gente que tem um emprego ou tem 2 empregos, mas não trabalha. Só passa, né, por esse período aí dentro né, cumpre o seu horário e aí não busca tentar melhorar nada, né? Só faz o seu normal ali dentro da sua atividade profissional e aí vai para casa, daí não dá o banho num filho, né, não faz uma janta para a família, não senta com a família para jantar, não troca uma ideia, não conversa, né, não lê um livro, não faz o evangelho, não faz nada, né? É a pessoa que passa pela vida sem fazer nada, né? Como se estivesse de férias. E aí volta depois para o plano espiritual e não fez nada, não cumpriu com nada do que tinha planejado. É como o aluno que vai para a escola e passa o ano brincando. Passa o ano inteiro brincando. Pô, não aproveitou nada daquele ano. Pô, vai ter que fazer o ano de novo, vai ter que repetir. E aí, pô, se a gente passa na nossa encarnação toda sem fazer nada, né? Pô, a gente vai ter que passar de novo porque a gente tinha um monte de coisa planejada para essa encarnação. E se a gente passa por ela sem fazer, a gente vai ter que voltar aqui só para fazer isso aqui tudo de novo. Aquilo que a gente deixou de fazer. Então, a lei do trabalho, ela vai ao encontro dessa ideia, né, do buscar e achareis, né, vai ao encontro do que é o ajuda-te e o céu te ajudará, né, que é um dos elementos aqui do Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, ajuda-te, faça alguma coisa, né, cumpra o processo quando a gente precisa de ajuda. Vai lá buscar ajuda. Depois fique aberto para receber essa ajuda, mas também se coloque numa forma de ação de mudança, né? Para que essa ajuda possa vir de forma plena. Ajuda-te para que a ajuda venha, né? Então, lembramos, né, sempre que a espiritualidade ela não está aqui, ela não vem, nem ninguém, nem nenhum agente da vontade de Deus, ele está aqui para pegar a gente no colo, né? Ele não está aqui para pegar a gente no colo e não deixar a gente sofrer ou não deixar que a gente passe pelas dificuldades, né? Mas sim que eles estão aqui para nos auxiliar, né? Então, não esperem um caminho sem pedras, sem espinhos, né? E iluminado. Mas esperem sim que quando a gente busca ajuda, que a espiritualidade possa nos mostrar um caminho, esse caminho terá espinhos, esse caminho estará escuro, esse caminho terá pedras, mas que se a gente estiver aberto, né, engolir o nosso orgulho, pedir ajuda e estarmos abertos a receber essa ajuda, a gente vai ter a força, né, para tirar as pedras do caminho, para iluminar esse caminho e para enfrentar todos esses espinhos. Eu espero que a reflexão tenha sido positiva para todos, né, que o restante da semana também seja da melhor forma possível, né, uma boa semana a todos e até semana que vem.